o grego começa a filosofar e formula tudo é água, né? E você tem a água como princípio único, originador de toda a realidade, né? Então, você tem, de novo, essa configuração hierárquica de um e todos os outros, um de um lado e todos os outros, né? A concepção de causa, nesse sentido, perdura no pensamento platônico, né? Então, eu vou desenvolver aqui uma reflexão sobre a metafísica platônica e a política platônica, pensando em ver se a gente... Isso é uma pesquisa que está em andamento, Ela não está acabada. Fala, Aldo. Sim, deixa eu apresentar a professora Isabela Bocaiúva, doutora em filosofia, foi minha professora na UERJ, nos anos 90, certo? E é uma especialista em Platão, especialista em Heidegger também, e também agora está trabalhando pensamentos originários, né? Posso chamar assim, pensamentos outros, né? Outros modos de pensar humanos. Outros modos de pensar, Então, hoje ela vai falar sobre essa relação entre metafísica e política em Platão. A palavra é sua. Então, tá. Então, como o Aldo falou, eu estou querendo que a gente aqui, a partir das reflexões sobre a metafísica platônica e sobre a política platônica, a gente possa chegar a defender a hipótese de que há uma coincidência de princípio entre essas duas configurações do pensamento, essas duas formas de pensar e de praticar o pensamento, né? Então, para começar a falar sobre isso, eu queria falar sobre 3 aspectos importantes, a meu ver, no Platão, pensando assim, tentando pensar, tentando especular sobre as motivações, aquilo que conduz Platão à formulação da teoria das ideias. Talvez muita pretensão minha fazer isso, mas eu vou tentar a partir desses 3 elementos, tá? Um deles a gente tem alguma notícia, não muita, da vida de Platão, né? Mas a gente tem, e eu vou levantar algumas possibilidades de reflexão a respeito disso e como que isso pode ter influenciado alguma coisa na construção do pensamento dele, que é muito assim, é muito livre, digamos, mas é muito possível também. Então, vejam, me acompanhem para ver se vocês concordam com isso, né? A gente sabe, é muito pouco o que a gente sabe. A gente sabe que Platão nasceu numa família aristocrata muito importante em Atenas e que tinha uma incursão na política vigente muito grande, né? Não só com a juventude, muito juventude dele, mas ao longo da vida dele toda. A família dele era influente na política, né? Então, pensando a respeito disso, a gente pode entender, pode pensar, pode formular a hipótese, né, de que Platão tem o contato com os conflitos políticos da cidade desde muito jovem, desde que nasceu, né? Então, a gente costuma, quando vai falar da política em Platão, não se fala muito da política, se fala porque existem elementos fortes de política explícitos na obra de Platão, mas a gente costuma sempre pontuar pelo aspecto da ética, restrito ao problema das virtudes, né? E dos vícios, naturalmente. Então, Platão é um crítico dos vícios da cidade e ele propõe, é assim que ele propõe na República, por exemplo, uma outra elaboração, uma outra cidade
né? Onde se vive feliz, onde supostamente se vive feliz, né? Então, assim, a preocupação de uma vida feliz e de uma política doente é alguma coisa, e isso eu não estou questionando, eu não estou acertando aqui que ele está sendo crítico para fora, ele pode ser crítico para dentro da família dele, para dentro das atitudes políticas da família dele, né? Mas o que é importante, que eu estou querendo colocar aqui, é que Platão, desde muito jovem, esteve sempre em contato com as questões políticas, não só a partir da observação de vícios e virtudes, em geral, mas de vícios e virtudes da política. E a gente, pelo contato que a gente tem, pelas observações políticas que Platão faz, seja na República, seja no político, seja nas leis, a gente tem noção de uma radicalidade enorme, platônica, né? Para ele não serve nenhuma das formas que existem. Nenhuma das formas que existem são razoáveis, né? Apenas uma é razoável, é verdadeira, é autenticamente política, é a política de verdade, né? Então, isso a gente recolhe das formulações políticas que Platão faz ao longo da obra, de que só tem uma forma correta, e essa forma correta está separada, está apartada de todas as outras formas políticas vigentes. Então, me parece que o Platão não acredita numa solução das políticas vigentes. As políticas vigentes não têm solução. Elas não têm solução. A única coisa que ele propõe, é uma radical outra forma de agir, pensar, viver, como sendo aquela que vai conduzir a cidade para uma cidade feliz, vai conduzir uma cidade para a felicidade, para o bem-estar, para o bem viver, né? Então, a primeira coisa que eu quero pontuar é o contato que Platão tem com a política desde sempre, e o elemento de radicalidade que esse contato trouxe para ele, no sentido de postular uma outra via, completamente diversa dessas todas, das todas vigentes, né? Então, ele postula uma cidade ideal, mesmo nas leis, onde você não tem nenhuma formulação de idealidade, muito pelo contrário, você tem até a possibilidade de... Não é a possibilidade, quer dizer, quando ele diz que nenhuma cidade, isso no político, nenhuma cidade está correta, que as cidades, para elas poderem sobreviver na errância delas, elas necessariamente têm que seguir as leis, né? Então, nas leis, você tem a formulação de uma cidade, mais uma vez, a postulação de uma cidade, é uma cidade que seria em Creta, mas que é toda construída pelo ateniense, pelo pensador principal da obra. Então, essa cidade postulada nas leis, ela é toda construída assim, a partir de leis. O dirigente, o político, é o legislador, né? Mas mesmo essa cidade é uma cidade ideal também. Essa cidade das leis, que poderia se parecer, quem sabe, com uma cidade real, porque todos os elementos, todas as formulações legais, todas as formulações de leis, são formulações que atendem ao que as cidades são no seu cotidiano normal, né, no seu comum.
Mas essa formulação de leis nessa cidade comum, de novo, traz a mesma radicalidade da cidade do político e da cidade da república, né? A extrema radicalidade é mantida, né? Então, nem onde a preocupação é a formulação de leis, que poderia ser o caminho para as cidades que não têm jeito, essa formulação de leis ela é única, ela não é uma aplicação de leis nas cidades comuns, né? Bom, então, o primeiro aspecto seria esse, que o Platão tem na origem, na raiz, no enraizamento dele, no crescimento dele como homem, a preocupação com a política. E a preocupação com a política sobre também quem é o dirigente, como é que deve ter um dirigente aí, como é que deve ter um governante aí na cidade, para que a cidade seja feliz. É uma preocupação que atravessou Platão sempre. Ele teve sempre contato com discussões que diziam respeito a isso. Tá? Então, ele não é só um homem preocupado com a ética. Ele é um homem preocupado fundamentalmente com a política, com a cidade. A preocupação ética dele é derivada da preocupação política. O segundo ponto. Querem um vinho? Estou tomando um vinho aqui. O segundo ponto. Esse mesmo jovem, né, que foi formado a partir de discussões políticas dentro de casa, desde a sua mais tenra juventude, infância, né? Esse homem, nascido numa cidade aristocrática, numa família aristocrática, ele foi muito bem educado, né? A gente imagina que ele foi educado na poesia, ele foi educado minuciosamente na tragédia e na comédia. E isso tem tudo a ver com a forma como Platão escreve, né? Então, ele é um jovem muito bem preparado, e nessa grande preparação desse jovem, que eu já falei, na poesia, na política, não era só aí. Ele era também educado, na boa educação que teve, nas especulações acerca cósmicas, por exemplo, né? Nas especulações cósmicas. A tradição do pensamento entrou na casa do Platão desde sempre, né? Então, a tradição do pensamento grego foi acessível a esse jovem, sempre. Eu não estou falando só do receber, quer dizer, ele tinha interesse por isso, naturalmente. Isso tudo que eu estou falando aqui são especulações do jovem Platão, a gente não tem isso em lugar nenhum, né? Mas a gente tem indicações, a gente tem, por exemplo, quando ele faz no Fédon, o Sócrates ser aquele que chegou à noção de ideia, porque ele era um investigador da Físis, né? Pode nos ajudar a corroborar isso de que o Platão é um jovem que sempre investigou essas questões, né? Ele sempre investigou. Não estou dizendo que o Platão é Sócrates. Acho que Sócrates é um personagem estratégico. Sócrates é um personagem de exceção, né? E Sócrates é mais importante por causa disso. Mas depois a gente pode falar sobre isso, mas isso não é exatamente o tema daqui, o tema de agora. Para o tema de agora, nessa tradição toda que Platão teve acesso e que se inteirou dos problemas e das questões, né, que diziam respeito a toda essa tradição, teve um encontro que me parece o mais importante para Platão, o mais importante, o mais consequente para ele, né? O mais inspirador para ele,
é com Parmênides, né? Então, essa tradição toda, que a gente vê mostras dela em algumas obras, a gente vê no Fédon, a gente vê no Sofista, né? A preocupação com os outros que estavam falando sobre o ser, que falavam sobre o cosmos. Então, assim, desse universo, e não só aí, a gente tem no Teteto também, né? A gente encontra o Parmênides. E aí eu vou querer ficar um pouquinho, considerar um pouco melhor esse Parmênides, porque muito normalmente o Parmênides é lido anacronicamente, a partir de Platão, né? Então, esse Parmênides, lido a partir de Platão, em geral, ele fez ontologia. Aquela compreensão do ser é ontologia, é fundamento para a terceira parte do poema, que significa propriamente o momento da physis, né? O momento dos fenômenos do mundo, variados, multiplicidade, né? E que aquela parte do ser seria uma fundamentação, né? Eu vou me valer aqui de uma interpretação que eu preciso de pontuar exatamente de onde vem, porque eu acho de grande valor. É do professor Alexandre Costa, da UF. Né? Ele vai fazer uma leitura de Parmênides, do poema de Parmênides, onde a gente vai descobrir ali, onde a gente vai entender ali que Parmênides, numa resposta, entre aspas, né? numa alternativa à condição posta por Xenófanes de que tudo só são opiniões, não é possível encontrar a verdade, porque mesmo que o homem encontrasse alguma coisa verdadeira ou perfeita, ele não reconheceria, né? Então, isso é um dos fragmentos do, assim, muito dito assim, de improviso, o fragmento do Xenófanes, que diz que tudo são só opiniões, né? Em Parmênides, a gente vai encontrar um momento de uma decisão que separa toda essa vida do homem com o pensamento, que está diretamente associado à multiplicidade e, portanto, é opinante, né? É doxa. Vai haver uma decisão e uma cisão disso para uma outra dimensão que atravessa, no poema, a porta do dia e da noite, e se encontra com a deusa inominada, mas que ela vai ser justamente o porta-voz da verdade, ela vai ser a fala da verdade. E nessa fala da verdade, a gente tem um elemento escolhido dentre tudo, que é justamente o ser. O ser é um personagem, né? Assim como Sócrates é um personagem. O ser é um personagem. Esse personagem, ele vai ser submetido, eu não sei, talvez submetido a uma ordem discursiva que implica, pela autorreferência que ela realiza, quer dizer, ele inventa uma linguagem que conduz à possibilidade da verdade. A possibilidade de um discurso certo, de um discurso exato, de um discurso perfeito, de um discurso irrefutável. Né? Então, Parmênides é um fenômeno da filosofia, um fenômeno pré-socrático, que cria a possibilidade de uma linguagem verdadeira e não mais opiniosa.
essa linguagem verdadeira, não mais opiniosa, a gente poderia chamar de pensamento puro, aquilo que em Platão vai aparecer como o pensamento, ou quando a alma pensa sozinha, separada de todos os sentidos. Né? Então, é um pensamento apartado da necessidade dos exemplos, das referências sensíveis. Ele é autorreferente. Né? Então, Parmênides, ele, no Teeteto, então, eu estou falando do Parmênides como sendo esse evento no meio de todos os pensadores da tradição sobre os quais o Platão se debruçava, investigava, estudava. Né? Então, Parmênides é aquele que instaura uma possibilidade nunca antes vista. E talvez também depois nem tanto. Né? E aí, no Teeteto, eu vou lembrar do Teeteto, no Teeteto acontece o Teeteto, que, por sua vez, diz respeito a um... A gente tem uma sequência em Platão, uma sequência de diálogos que são considerados... Não são considerados, eles são um na sequência do outro. Né? São Teeteto, sofista e político. Esses 3 diálogos eles estão emendados um no outro, por Platão. Não é ninguém que está falando, Platão que faz. Né? E tanto no Teeteto quanto no sofista, a gente encontra passagens onde o Sócrates, ou alguém, na verdade é o Sócrates, lembra de um diálogo que ele teve quando era jovem com Parmênides. Um diálogo com Parmênides. Esse diálogo, na vida real, nunca existiu. Ele existiu no diálogo que existe, que se chama Parmênides. Então, a gente pode considerar que tem o Teeteto, tem o sofista, tem o político, e, como introdução desses 3 diálogos, tem um diálogo chamado Parmênides. Tá? Na obra de Platão, são possibilidades dadas por ele para nós, de reflexão sobre esse conjunto de diálogos. Mas eu estou falando isso porque no Teeteto você tem uma reflexão sobre a tradição, quando está fazendo uma discussão a respeito do conhecimento, se o conhecimento é sensação, né? E logo depois a gente vai ter... Não, e aí, ainda quase no final dessa reflexão sobre se o conhecimento é sensação, e toda a tradição do pensamento, porque todo mundo é colocado no mesmo saco qual saco? O saco do grupo do pensamento que considera como princípio o movimento. Né? Então, ele fala desde Homero, Heráclito, todo mundo, Empédocles, todos estão no grupo dos que pensaram o princípio como movimento. Na exceção de Parmênides e Melisso. Né? Então, eu estou querendo chamar atenção para essa pontuação do Platão sobre a exceção de Parmênides em relação a toda a tradição. Tá? Então, esse elemento exceção é muito importante para a minha maneira de estar refletindo agora sobre esse assunto. Né? O Parmênides é uma exceção em relação à tradição toda. O poema de Parmênides é um poema que trata da exceção de um que se separa da horda dos mortais, do mundo dos mortais, para ser recebido pela deusa.
essa exceção tem a ver com aquele que eu estava falando no início. O apartado dos outros. Tá? E que tem a ver com a ordem hierárquica do poder, da política também. Mas Parmênides, então, é um evento, como eu estava falando, um evento do pensamento que influencia Platão diretamente. A gente, nesse poema de Parmênides, uma coisa que o Alexandre chamou a atenção muito pertinentemente é como, nessa parte segunda do poema, o nome grego dado ao pensamento é noem. E como, na terceira parte do poema, o nome dado ao pensamento é fronem. No fronem, você tem o elemento frem, que tem a ver com concretude, materialidade, corpo, peito, vísceras, separação de pulmão e coração, né? O frem. Enquanto que o pensamento, na parte do pensamento puro, na segunda parte, quando se trata do ser, é nous, não é nous, é noem. E na obra platônica, insistentemente, invariavelmente, aquele elemento da alma que tem acesso às ideias é sempre o nous. O pensamento mais elevado para Platão é noem. Né? Noesis é o momento no crescimento do pensamento na República que significa o acesso propriamente às ideias. Né? Eu estou falando de uma herança, digamos assim, platônica, dessa formulação do Parmênides. Né? Então, o Platão tem uma... Então, eu queria falar desses 3 pontos, primeiro, né? Desses 3 elementos. Vou lembrar rapidamente. O contato com a política desde que nasceu de Platão, a preocupação com a política que o Platão teve, de que isso é uma preocupação também ética, mas que a preocupação ética é derivada dessa preocupação política. Né? É derivada ou concomitante, mas ela não é primária. Né? O segundo ponto é que ele teve contato... eu não cheguei no terceiro ponto. Não falei dos 3 pontos. O segundo ponto é que ele teve contato com Parmênides, né? E Parmênides foi uma influência direta na formulação das ideias, mas a gente vai chegar melhor a isso, né? Porque as ideias, elas são em si e por si exatamente como o ser nesse mundo parmenídeo, nesse mundo discursivo parmenídeo. Né? Eu digo mundo discursivo porque isso é uma invenção discursiva, uma invenção da linguagem. A invenção que chega à verdade a partir, por autorreferência, dos elementos que são os elementos estudados, ou o elemento proposto, o ser. Né? Então, o mundo, digamos assim, da verdade, formulado pela deusa, criado por Parmênides, é o mundo do pensamento em si e por si. Né? Então, vamos lá. O terceiro ponto, vamos falar do terceiro ponto. Eu não sei se eu estou demorando demais. O terceiro ponto, eu já falei dele um pouco no início, é a interpretação do Né?
A tradição filosófica pensa a causa de tudo como sendo ela separada, né? A gente tem, na tradição, algumas interpretações do um que não coadunam com essa. A Heráclito, por exemplo, é uma, né? O um em Heráclito não é um apartado do resto, se bem que o logos tem essa conotação também, né? Mas o um é mais uma totalidade articulada, né? O um é uma multiplicidade em relação. Eu vou falar uma coisa aqui, botando um parênteses. Isso tem a ver com, no Sofista, a forma como Platão vai rever a teoria das ideias. Essa relação entre as ideias que ali vai ser proposta, uma relação originária daqueles gêneros supremos, é, de alguma maneira, ganhar para essa dimensão em si e por si, perene, do pensamento, movimento. Mas isso é outra questão, a gente pode falar disso depois. Então, essa interpretação do Heráclito, ela é diferente da grande maioria. Mas em Parmênides, a gente não dá para a gente se distanciar da compreensão de que esse mundo, esse ser uno, estável, perene e separado, mantém a tradição de um pensamento do um que é apartado do múltiplo, apartado do resto. Em Heráclito não existe esse apartado, existe uma interação, né? Mas e do mesmo jeito que eu estou falando que em Parmênides acontece esse separar, essa interpretação do um numa separação, a gente vê acontecer na obra de Platão o princípio da ideia, ou a gente pode dizer a hipótese da ideia, ou a gente pode dizer a postulação da ideia, né? É exatamente a desse um apartado do múltiplo. Muito embora a gente possa querer salvar isso e dizer, não, mas o múltiplo está presente, né? Pelo belo, as coisas belas são belas. Mas você não pode falar do belo sem as coisas belas, né? Não pode, mas ele está apartado. Ele está apartado. Aliás, o diálogo Parmênides vai ser um diálogo que vai pôr em causa esse problema. A primeira formulação das ideias, que vale, né? que nasce, que cresce, tem um texto do Chernes muito bom que fala sobre a teoria das ideias como sendo ela uma economia, ela realiza uma economia que dá conta, economia, por quê? Uma economia do pensamento que dá conta de 3 instâncias: a ética, a epistemológica e a ontológica na obra de Platão, né? Sugiro a leitura desse texto, que é muito bom. Mas a primeira formulação platônica, ela tem uma preocupação de dar conta da multiplicidade, da diversidade no mundo sensível de qualquer coisa que seja. Por exemplo, as opiniões. Por exemplo, os comportamentos, a virtude, a coragem, sejam eles quais forem, né? A instabilidade deles não faz com que a gente possa tomar uma referência e considerar. Quer dizer, a preocupação do Platão é uma preocupação com o estável, é a mesma preocupação que Parmênides satisfez quando trouxe no mundo do pensamento
um tipo de pensamento autorreferente, fechado em si mesmo, em si e por si, independente do sensível, né? Então, assim, o Platão ele compreendeu em algum momento que a mobilidade infinita, incessante, insolúvel do mundo em seus vários níveis de acontecimentos, de realização, eles precisavam de alguma instância estável para poder servir ou de modelo no mundo, na instância ética, né, dos valores, ou no mundo da epistemológico, quer dizer, quem é que sabe, quem é que não sabe, o que é saber, o que é conhecimento, que não é conhecimento, né? Então, a necessidade de estabilidade implicou a criação, a postulação de uma realidade estável. Isso são as ideias, né? Inicialmente, o Platão postula isso e, numa verticalidade, ele entende que as ideias, isso é uma formulação dele do Fedro, as ideias são potências nomeadoras das coisas do mundo, né? Então, seja o que for que haja por aí, a ideia referida a isso é o que dá o nome a cada coisa, né? Esse nome dá a própria essência da coisa, né? Quando dá o nome, dá a própria essência da coisa. Ele distingue aquela coisa de todas as outras através daquele nome, né? Só que isso vai acontecer, que ele vai se encontrar, aí já é uma especulaçãozinha minha da história. Ele vai se encontrar com um aluno muito inteligente, muito instigante, que é o Aristóteles, que vai questionar fortemente porque quando o Platão fala dessa potência nomeadora, ele está falando de uma participação das coisas nomeadas nas ideias nomeadoras das coisas, né? Então, as coisas nomeadas participam e aí o Platão, quando faz a formulação disso no Fédon, por exemplo, e não é só no Fédon que isso acontece, mas no Fédon isso está escancarado, quando ele formula pelo belo as coisas belas são belas, seja como for que aconteça a participação, ele diz. Seja como for que aconteça a participação. Ele não explica a participação, ele não explica como é que a participação se dá. Tem que existir as ideias e as coisas participam das ideias, e que têm o seu mesmo nome, né? Então, ele inicialmente ele postula um mundo e parece que esse mundo separado, né? Separado da multiplicidade que ele possibilita, o que eu ia falar? Espera aí, parece que parece que esse mundo separado, né, que está no topos Uranos, ele precisa existir, seja como for que as coisas participem dele. Não vou explicar. Aí você tem o problema da participação
entrar fortemente na questão e não poder ser ultrapassado, não poder ser negligenciado, né? O diálogo Parmênides é um diálogo que trata dessa crise dessa crise com relação a essa verticalidade de dois mundos, né? Mas eu tô falando muito das coisas que eu estou pesquisando agora. Deixa eu fazer mais rápido, porque senão não vai dar, vou ficar falando aqui muito tempo. Mas, então, eu só vou falar, essa verticalidade vai ser transformada numa relação das ideias que continuam sendo fundadoras, mas elas não são fundadoras de uma verticalidade de um por um, de cama por ideia de cama, copo por ideia de copo, cabelo por ideia de cabelo. Tem uma questão lá no Parmênides que pergunta se tinha ideia de cabelo, né? Não vai ser mais por aí. Há que se fazer o percurso do pensamento em si e por si, com aquilo que é em si e por si, mas que não tem estaticidade, tem movimento. Isso vai ser retomado, tem movimento que tem relação. Isso vai ser retomado no sofista, como eu já falei aqui antes, né? Mas no sofista, a gente vê não só o Parmênides ser morto, né? Como a gente diz, violado, porque ele, afinal de contas, dizia que o ser é e o não ser não é, e no Parmênides vai se construir a possibilidade do ser que é, de alguma maneira ele é, né? E ele é justamente por causa da relação das ideias, ele vai ter um lugar na relação das ideias a partir da alteridade, né? Cada coisa não é todas as outras, então cada coisa não é, né? Mas os amigos das formas no sofista vão sofrer crítica também por causa da estaticidade da proposta deles. Qual estaticidade? Essa relação estreita entre as coisas e as ideias. E ponto. Né? Então, os amigos das formas eles vão negar movimento para o pensamento. Eles vão negar aquilo que necessariamente precisa haver para poder acontecer justamente a filosofia, justamente as relações, porque a filosofia dialética é reconhecimento de relações, quando elas podem ser, quando elas não podem ser. A dialética é justamente o atravessar as relações compreendendo-as, até chegar, de novo, aquele até chegar ao conceito separado de tudo, ao conceito suficiente, portanto, também separado de tudo, distinto de tudo, né? A filosofia de Platão é uma busca do sempre. É uma busca do é uma perseguição pelo Só que esse no sofista, ele não é mais sozinho. Ele é parecido com aquele do Heráclito. É um relacionado. O é uma totalidade relacionada. É um todo. O pode ser entendido como todo também, né? Tem uma discussão importante disso no sofista. Bom, mas porque eu já vou chegar lá. Então, tá. Então, o que eu estava falando, a possibilidade da filosofia, a possibilidade da dialética, ela implica em movimento. O logos tem movimento. O logos é relação. Né? O logos não é um nome. O logos não é um nome. O logos é uma relação.
Então, tá. Então, agora vou finalizando, tentando dizer o que eu estava querendo lá do início. Voltemos ao jovem Platão. Tá? Aquela impressão de que a cidade é doente, que a gente vê na República, por exemplo, né? Tem a ver com alguma coisa que o Platão tinha contato desde sempre. A cidade doente, a cidade perdida, a cidade viciosa, né? E talvez o Platão tivesse uma preocupação de cura, mas eu já falei aqui antes que ele é radical. A cura não é uma bandagem, ele não acredita, isso pautado no que ele fala da política nas obras, que ele faz isso, ele não... Ele é radical, ele não acha que remediando ele vai conseguir resolver o problema. Tá? Então, ele pensa em cura. Aí vamos pensar nas obras políticas dele. Né? Na República, por exemplo, quando ele está falando o que poderia acontecer para essa cidade dar certo, né? Para essa cidade fundada pelo pensamento dar certo, ele diz uma coisa muito pequena, quase nada. Quase nada, essa coisa muito pequena, quase nada, é o filósofo ser o rei. Né? O filósofo ser o rei. E esse filósofo, aí é aquilo que a gente estava conversando antes, Aldo, esse filósofo não é assim, um filósofo. Não tem um filósofo, tem o filósofo. O filósofo é um homem de exceção. De novo, a exceção. O filósofo é um homem de exceção. Né? A gente poderia dizer, com o vocabulário do Parmênides, ele é o eidota fota. Ele é aquele que parte e é aceito pela Dike e atravessa a porta do dia e da noite e fala com a deusa e sabe da verdade. Né? Ele sabe da verdade, na República, saber da verdade é saber o bem. Né? Saber o bem é o quê? Saber o bem, quem sabe o bem, sabe o mal. Quem sabe o bem, sabe o mal. Porque se separou o bem do resto, o resto, ele sabe bem o que é. Né? O filósofo é o purificador, né? E na sofista, o purificador é aquele que separa a pepita de ouro das outras pedras. Purificar é separar o bom do resto. É o joio do trigo. Né? Quer dizer, é o trigo do joio. Então, esse que sabe o bem, ele sabe que é o sujeito que vai poder aprender dialética e realizar dialética. Dialética, como eu estava falando, é você compreender as relações de todas as coisas e colocar cada coisa em seu lugar. É você poder saber escolher exatamente o que pôr, exatamente o que não pôr, exatamente o que tirar, exatamente o que colocar, exatamente o que colocar junto do outro, o que tirar do outro, botar junto do outro. É saber fazer as relações. Para saber fazer as relações, você precisa conhecer cada coisa. Né? Mas, para conhecer cada coisa, você precisa saber o que está na base do pensamento platônico. Esse o que é exatamente o elemento do pensamento
para você distinguir alguma coisa, para você discernir alguma coisa. Você discerne e deriva deriva não, e separa do resto, né? Então, bem não tem nada a ver com bondade. Bem tem a ver com o que é o certo. O certo. E o outro é o errado. O outro não pode. Está fora. Né? Então, a compreensão do bem faz o filósofo esse homem de exceção. Né? Esse homem de exceção significa que ele é o único que sabe. Né? Só esse pode ser o monarca. Só esse pode ser o monarca. Lá no mito de da República, a gente vê as almas escolhendo as vidas futuras. Não sei se vocês se lembram desse mito. Eles escolhendo as vidas futuras que vão levar e tal, e ali é sempre escolher o melhor em relação ao que já viveu. Aí ele dá vários exemplos, e aí ele dá o exemplo de um que escolheu mal, escolheu completamente mal. Ele tinha uma vida sem filosofia na vida anterior dele. Né? Então, a vida de filosofia é saber em tudo escolher o melhor. Isso é que é purificar, que a filosofia é purificação. Escolher o melhor. Mas aqui você não tem só ele escolhe o melhor, tem um círculo em volta dele, porque ele é quem escolhe o melhor e só ele é o melhor também. Só ele tem que ser o monarca. Ele é o melhor porque ele escolhe o melhor em tudo. As cidades na República, as constituições das cidades, todas são piores do que a aristocracia, não é nem a aristocracia, a monarquia do rei filósofo. Só a monarquia do rei filósofo vale. As outras são todas variações sobre o pior. Variações do pior. E outro elemento também importante é que a vida política precisa ser regida por alguém que sabe, e saber significa ter acesso a cada ideia, né? Acesso às ideias. O que é acesso às ideias? Acesso à compreensão do melhor de cada coisa. A ideia é sempre melhor. A ideia é sempre separada. A ideia sempre é o que separou, é o que está separado. Então, a política tem que ser regida pelo pensamento em si e por si. Isso muda um pouco no político. Agora eu vou falar do político. Então, na República, o pensamento do dirigente, que é o filósofo, é um saber e um saber do melhor. No político também é o saber do melhor. No político, ele é o epistemon. O político é o epistemon. Ou seja, ele é o homem que sabe. Também sabe sempre o melhor. Ele é um dirigente que prescinde das leis. Ele não precisa das leis. Aliás, as leis atrapalham ele, porque as leis tratam universalmente alguma coisa que pode ser particular. Então, se ele tem que resolver um assunto que é único, ele tem que resolver sem as leis. Ele é alguém que sabe das leis, que tem a prerrogativa da legislatura, né?
mas ele prefere não precisar das leis. Quem precisa das leis são as outras constituições que são decadentes, piores, precisam sempre das leis. Todas as constituições sem leis são piores, né? São piores do que seriam com as leis. Bom, mas eu estou falando isso para dizer que... depois vamos conversar. Ele prescinde das leis, então ele é o cara que ele sabe, porque ele sabe o melhor em cada situação, do mesmo jeito que a República. Mas tem um momento no político que vai ficar claro o que é a função da legislação, a função da governança do político, que tem a ver com a educação, naturalmente, e tendo a ver com a educação, tem a ver com a educação dos princípios práticos da coragem e da temperança. Esses princípios da coragem e da temperança são os que constituem a natureza da alma do guardião na República. O guardião é esse que vai ser o que vai virar o filósofo. Um deles vai virar o filósofo. O de exceção vai virar o filósofo. Né? Mas a orientação educacional da atitude, da governança do político, no político, é cuidar de harmonizar tudo a partir desses dois princípios, coragem e temperança. Né? Então, lá na República não tem isso. Aqui no político, você tem princípios práticos, como sendo princípios orientadores para a orientação do político. Né? Mas, assim, o que eu chamo a atenção é como que, tanto na República quanto no político, o político, quer dizer, o governante, ele é um homem de exceção no meio de todos. E como que o mundo que eles organizam e instituem tem que eliminar os diferentes. Elimina todos os diferentes. Corta a cabeça mesmo. No mundo na cidade que é construída pelo político, no político, quem não se harmoniza em coragem e temperança é decepado mesmo. Ou então mandado embora. Então não tem... a radicalidade política do Platão tem a ver com isso. Não tem qualquer possibilidade, porque todas as possibilidades fora essas podem atrapalhar essa possibilidade, que é a única, que é verdadeira, que é boa, que é justa, que é válida. Né? Então, você tem como o só válido. Né? E só para terminar aqui, as leis, como eu já falei um pouco das leis bem no início, nas leis você tem o legislador, quer dizer, o político ali é o legislador, é o ateniense, legislando para uma suposta cidade a ser feita, a ser criada em Creta. Né? E a legislação é sobre, literalmente, tudo de uma vida corrente de uma cidade. Tudo se legisla sobre tudo. E se põe polícia. Essa polícia pode ser o próprio cidadão. Né? As situações de processos e condenações como é que é aquilo que a gente fala? Crime, como é que é? Não é prisão perpétua, é o outro que mata? Como é que é? Decapitação?
Não, mas não é isso. Não é pena de morte. Sentença de morte. Eu não sei como é que formula, mas é a sentença de morte. Então, várias situações são sentença de morte. Você não fez de novo, morre toda hora. Para não atrapalhar a regência da cidade perfeita. A única. Né? Então, você tem várias legislações, mas as legislações são rígidas e protegem esse modus vivendi dessa cidade. Né? Mas, então, eu vou deixar assim meio aberto, porque o que eu quis mostrar é que, no universo da política, esse que rege tudo, esse da exceção, esse homem de exceção, que rege todas as coisas, dessa única cidade, a única que pode haver e tal, parece bem alguma coisa que assim, é uma cidade construída pelo pensamento, é uma cidade que efetivamente não existe. Né? Ela pode ser noeticamente concebida, mas freneticamente concebida não dá. Ela não funciona. Né? Mas, bom, eu tô querendo dizer que na metafísica, o também, esse elemento de exceção, também é extremamente importante. Na construção da ideia, a ideia por excelência, um elemento desse. Né? Mas, no sofista, a gente vê uma certa modulação, já desde o Parmênides. Aquelas hipóteses do Parmênides já são uma modulação desse mundo perfeito e estático do puro pensamento para na direção de uma reflexão ainda desse puro pensamento do mundo, dessa dimensão do puro pensamento, mas implicando em movimento. Isso pode parecer com o problema das leis, com essa abertura de uma cidade construída por leis, de não ter um regente sem leis, regendo tudo, como no político. Eu acho que pode ter uma parecença, mas eu não tenho segurança de afirmar que isso seja exatamente assim. Porque as leis é um diálogo que parece ter sido o último que Platão escrevia, né? E que talvez essa maleabilidade, digamos assim, que sofrida na metafísica, possa ter sido sofrida na política. Muito embora tudo permaneça. O mundo do pensamento puro, o mundo da cidade ideal, fechada, única. Né? Mas era isso que eu queria falar. Estou a fim de conversar. Obrigado, professora Isabela Bocaiúva, pela excelente referência. Então, abrimos aqui para perguntas, deixa eu ver se há muitas perguntas. Eu começaria... me lembrou muito um conto do Ferreira Goulart, de Cidades Inventadas. Não sei se vocês já leram. Deixa eu ver se vejo. Ele tem um conto da cidade ideal, né? Que um rei resolve construir uma cidade ideal. E aí ele chama arquitetos e filósofos e tudo mais. E aí, enquanto vai construindo a cidade ideal, aí do lado da cidade ideal vai se construindo a cidade não ideal, né? Que é uma favela, assim, né? Os trabalhadores. Eu acho que ele estava em mente, assim, algo como Brasília, né? Foi fazendo Brasília, do lado, fazendo
cidades satélites. E foram construindo a cidade, enquanto a cidade não ideal foi também se desenvolvendo do lado, mas de forma totalmente aleatória, né? Como as cidades em geral são desenvolvidas, cidades organicamente construídas. E aí, a cidade ideal foi inventada, foi terminada, foi inaugurada, e só alguns foram para a cidade ideal, naturalmente, né? Tipo condomínio assim, de luxo. Né? Só o pessoal top foi para a cidade ideal. Só que a cidade ideal era tipo um condomínio de luxo mesmo, assim, que você tinha restrição para tudo quanto é coisa, sabe? Era difícil viver na cidade ideal. Já viu que eles têm aqui em Aracaju tem uns condomínios que o cara não pode andar de cachorro por dentro do condomínio. Então ele tem que, pode ter o cachorro, mas para chegar com o cachorro até a rua, ele tem que levar o cachorro no colo. Já viram isso? Aí tem uma situação patética, tem um cara com, sei lá, um Rottweiler, um pastor alemão, tem que levar o cachorro no colo até a porta. Né? Quer dizer, mas situações assim. Então, a cidade ideal começa a ficar muito difícil para se viver. É muito restritiva, né? E aí, todo mundo começa a fugir da cidade ideal para a cidade não ideal do lado. Aí, no final, até o rei foge, né? O rei resolve ir embora. Aí ele diz, eu vou embora dessa cidade, porque a cidade ideal é para homens perfeitos, e eu não sou um deles. Pois é, o Platão, no político... a cidade ela precisa ser harmônica entre coragem e temperança, né? E todos, porque são harmônicos, concordam com tudo. Então, ser harmônico e concordar com tudo é igual, entende? Então, que isso é uma coisa muito impressionante, muito impressionante, muito impressionante. Né? Que situação é essa de... Porque hoje em dia, quando eu penso no Platão dizendo na República para a cidade para todos serem felizes, aí a gente, quando lê democraticamente Platão, a gente lê assim, pô, que maravilha, uma cidade para todos serem felizes. Só que a cidade para todos serem felizes do Platão é uma cidade micra, porque o resto degola, não pode, né? Então a felicidade é uma eu não sei o que é, não sei o que é. Passar a palavra para a Gislaine. Você já conhece, né? A professora Gislaine, da UFBA? Conheço. Oi, Isabela. Muito obrigada pela sua fala. Porque a sua fala foi me lembrando um pouco uma imagem que tem no político, que é a imagem do tecido, né? O pensamento, o Platão faz a imagem do tecido, né? Então, você foi falando de alguns diálogos e foi montando um tecido com a sua fala, né? Parece que assim, né? O seu pensamento foi ele sendo a própria constituição do tecido a partir dos diálogos que você foi trazendo, das referências que você foi fazendo. Então, isso, assim, bem bacana. Eu gostei bastante de ouvir sua fala. E fiquei, assim, pensativa, porque também foi um convite. Até peguei o Parmênides aqui para dar uma olhada nele, e fazia tempo que eu não pegava o Parmênides, né? E a gente esquece, às vezes, você fica muito focado em algumas coisas, a vida nem sempre permite que a gente viva só de filosofia, e às vezes tem coisas que você vai, né, deixando no seu caminho. E tinha uma época que eu lia muito o Parmênides, porque eu queria fazer um trabalho com o Parmênides, e acabou que o Parmênides entra muito na periferia do meu trabalho, né? Eu sempre fico muito mais focada com Teteto e com Timeu, que são as minhas obras, né? Para pensar as questões, assim, principalmente, né? Mas quando você fala do Parmênides, tal, e quando você tem essa interpretação, né? Primeiro, quando você falou a coisa de que Platão parte sua reflexão da dimensão política, né? Eu lembro que Marcelo Marx vivia dizendo isso, né? Ele falava muito isso. Platão as pessoas acham que Platão pensa uma metafísica do nada, né? Não, ele parte de um horizonte localizado, histórico, determinado, né? E isso é o ambiente político, é ali onde a coisa nasce. Então, e pensando um pouco, né? Agora, assim, isso que eu achei assim provocativo da sua fala, né? Quando você fala assim que o plano das ideias está separado do plano da dimensão sensível, né? Dessa realidade mutante.
nas coisas. E aí eu lembrei do Parmênides, né? Porque quando você fala da noção de participação, o que é isso, né? Essa participação? O Platão usa uma série de palavras para isso que a nossa língua portuguesa traduz como participação, né? Quando ele está falando disso. Seja no Parmênides, seja no Banquete, no Sofista, no Político, ele usa muito essa noção de participação com uma série de palavras. Mas uma dessas palavras é metexis. Metexis. Metexis é com. Metarrexis, né? Vamos pensar assim, metarrexis. E eu fico pensando, eu nunca esqueço, uma vez eu perguntei para o professor Jacinto, professor, porque eu me incomodava muito isso, porque eu comecei a trabalhar com essa noção de metexis no Timeu para entender como que havia essa comunicação entre a dimensão sensível e a inteligível, né? E é isso, Platão não dá uma resposta que seja exata, né? Quando a dificuldade vem, ele cria uma imagem, e aí a gente se vira a interpretar a imagem, né? Mas essa noção de participação, quando eu penso nessa palavrinha metarrexis, ou ainda através de uma disposição, né? Que disposição? O que acontece? Como que o fenômeno ocorre por meio de uma disposição? Ou ainda atravessado por uma disposição, e que disposição é essa, né? E aí eu estou pensando que essa disposição é a disposição do modo de ser das formas, ou ainda das ideias. Não vou nem pensar a diferença entre eidos e ideia, mas pensando nessa noção de ideia, né? Essa disposição, ela aparece incerta nos certos aspectos aí do modo como o sensível aparece, né? Então, pensar essa participação como essa meta-rex, como essa participação de tomar parte da disposição dessa dimensão da realidade que é absolutamente una, né? Então, como que isso se dá no sensível? E aí foi que eu lembrei do Parmênides, na tradução da professora Maura Iglesia, ela traduz o to exaiphenes como instante. E eu acho aquela passagem de uma beleza e de um poder de reflexão, porque ela diz assim, o texto diz assim, que fui até me certificar, porque a primeira vez que eu li o Parmênides foi na tradução do Carlos Alberto Nunes, depois eu passei a ler na tradução da Maura Iglesia, e ela está traduzindo o to exaiphenes por um instante. E para dizer o que é o instante, para explicar ali no Parmênides o modo como o movimento vem a ser, a definição de instante eu acho ela fantástica. Por quê? De instante não é do de repente, né? O exaiphenes, né? Porque é a passagem ele está entre o repouso e o movimento. Então, a palavra é esta, entre o repouso e o movimento. E aí eu fico viajando, né, nessas coisas. Pô, repouso e movimento, 5 gêneros do sofista, né? O ser, o mesmo, o outro, repouso e movimento. Então, está entre essas, entre aspas, categorias, que vou chamar... Categorias é difícil, né, para a gente chamar isso de categoria, mas está entre essas espécies, vamos chamar assim melhor, né? Estar entre. E isso não me permitiria pensar que o inteligível, ou ainda o plano das ideias, não está assim tão separado do Eu plano. acho. Posso falar? Posso falar? Eu acho ao contrário. Eu acho que é a escancaração de que é separado. Sabe por quê? Ai. Deixa eu falar. Eu vou falar esse exaiphenes, para mim, é o motivo da minha vida. O exaiphenes. Eu até escrevi, tem pouco tempo, eu falei no encontro que o Fernando Santoro fez aqui no Rio, no Rio não, fez na internet, fez, né? Na pandemia a gente não está em lugar nenhum. E eu falei justamente sobre o exaiphenes, mas o exaiphenes é um assunto da minha vida, porque o exaiphenes, na obra platônica, tem um lugar muito frequente que ele aparece, sempre, que é na hora da virada. Por exemplo, no Banquete, aquela hora do ver o belo em si, na hora de ver o belo, é exaiphenes. Ali aconteceu exaiphenes. Na carta sétima,
na hora que você viu o quinto elemento, aquele quinto elemento, aquela hora do quinto elemento é o Exíphanes. Quer ver aonde mais? No banquete, eu já falei, na República, naquela hora de ver o sol na virada dos 180 graus, é Exíphanes. Então, o Exíphanes, nessas horas, digamos, de diferença de qualidade de episteme, quando a episteme muda de qualidade, é qualitativo, muda de qualidade radicalmente, porque lá na carta 7ª o pensamento fica frequentando a episteme, o ônoma, né? Fica frequentando a figura, e, de repente, quinto elemento. Ele diz, o mais parecido com isso é o nous, mas não é nem o nous, ele fala. Né? Então, e lá no Parmênides, quando você vai ver o que é o Exíphanes, porque a gente traduz por instante, né? Ou por de repente, ou por súbito, mas não tem nenhuma tradução para traduzir Exíphanes, porque o Exíphanes é fora do tempo. Então, se eu falo instante, eu ainda pego o Exíphanes no sentido de que tem alguma materialidade. Ele não tem materialidade nenhuma. Ele é o corte radical. Corta radical. Nesse sentido que eu estou falando, que essa dimensão do puro pensamento do Parmênides agora falando, do poema, né? Abandono da senda dos mortais para ter as mãos nas mãos da deusa, ouvindo a verdade. Você passa pela porta do dia e da noite. A porta do dia e da noite é tudo. Você passa para o outro lado da porta do dia e da noite. Você passa para o outro mundo, para o outro tudo. Fica um tudo para o lado de cá, passo da porta do dia e da noite, vou para outro lado, vou para outro mundo, vou para outro tudo. Então, assim, eu acho que isso se fez problema para o Platão de verdade. E o encontro dele com Aristóteles, lá no Parmênides, o fato do personagem que conversa com Parmênides se chamar Aristóteles, o jovem, é demais, né? É demais. Por favor. Aí ele faz uma brincadeirinha, tipo assim, uma piada interna. Não, esse Aristóteles não é o Aristóteles da gente, não. É o Aristóteles... Aí o Aristóteles deve dar uma risadinha. Entendeu? Porque é o Aristóteles. Né? Então, esse problema de você postular uma dimensão completamente única, completamente fora daqui, eu acho a interpretação do Alexandre Costa em relação ao Parmênides mesmo, é perfeita. Não sei se você conhece. Se você não conhece, você deve procurar. Porque é muito boa, é muito perfeita, é a melhor que eu já vi até hoje, porque todas as outras são platônicas. A dele não é platônica, a dele é o Parmênides, parece que ele está falando do Parmênides mesmo, entendeu? Então, assim, essa postulação é uma postulação, essa postulação de um mundo é uma postulação que a linguagem permite, que o discurso permite. A lógica formal faz isso. Vive num mundo interno a ela. Não está precisando das coisas do mundo sensível. Isso é uma possibilidade da linguagem. Essa possibilidade da linguagem foi o recurso perfeito para o Platão para poder garantir para uma expectativa que ele tinha de verdade, de exatidão. O Platão é um homem que quer o perfeito, que quer o exato, que quer o exato. Eu acho que ele é um homem assim. Sobretudo se você vê a política dele. Ele quer o exato.
Tá? Então, assim, ele encontrou uma possibilidade de produzir o exato, sempre numa referência a essa dimensão estável do pensamento. Porque no mundo das ideias, tudo é estável. Mesmo quando ela adquire movimento no Parmênides, nas análises do Uno, ou mesmo nos 5 gêneros do sofista, que elas adquirem movimento, mas elas continuam sendo estáveis. O movimento não tem a ver com a estabilidade das ideias. O movimento tem a ver com as relações que você aceita pensar junto. Você pensa junto. Você pensa o princípio junto, 5 ideias. Né? Em vez de uma só. Não é uma. São 5. Fazem uma totalidade originária fundamental. Tá? Mas, assim, eu acho que o Exíphanes lá no Parmênides, que não está no tempo, ele permite que os opostos se alternem, né? Os opostos se alternam pela permissão do Exíphanes. Pela permissão do Exíphanes, é como se fosse uma piscada. É uma piscada. Em alemão, é uma piscada o instante. O nome instante é Augenblick. Né? O Exíphanes é o Augenblick. Também escrevi um artigo do Exíphanes e o Augenblick do Nietzsche, falando da semelhança dos dois. É o imponderável. Eu acho que o Exíphanes é o imponderável. O Exíphanes é aquilo do que não posso... Eu tenho que falar dele, eu tenho que nomear alguma coisa como lugar do acontecimento, da virada, mas eu não tenho o que dizer. Não posso dizer nada. Porque é o imponderável. É imponderável quando vira o dia e a noite. Você já viu quando vira a noite? Que a gente vê que ainda está misturado, de repente está de noite. A gente não viu ficar de noite. É Exíphanes. Exíphanes, de repente, está de noite. É o imponderável. Mas esse imponderável tem a ver com a radical diferença. Não dá para explicar essa diferença. É aquela coisa que a sacerdotisa Diotima fala para ele. Talvez você tenha acompanhado até aqui, não sei se você vai acompanhar agora. Mas Exíphanes, aí vem o belo em si, que não tem nada. O que é o belo em si? O belo em si não tem nada de sensível. Ele não está no corpo, ele não está no cabelo, ele não está no olho, ele não está no braço, ele não está na perna. Ele não ora tá, ora não tá. Ele não sei o que ela... Ele não é. Ele não está. Ele não é. Ele não é. Ele não é. Esse acontecimento de você ir para um lugar que é um lugar e não é nada, que história é essa? É inexplicável. É imponderável. De repente, você está lá. Agora, é aquela história, de repente você está lá, mas o filósofo, que é quem está lá, é um. Não é democrático. Que a gente vai crescendo, vai, não sei o quê, e fica e vira filósofo. Não é democrático. Olha, mas esse Exíphanes, eu adoro o Exíphanes. Adoro. Eu acho ele fantástico. Assim, como ele é esse ponto de virada, né? Esse lugar que é não lugar,
né? Essa necessidade de você precisar nomear o inominável, né? Porque ele é esse lugar que é isso, né? Que você falou que não se toca, mas sempre está descrito com os dados da sensação, né? No banquete é um Raptai que está lá, né? Toca, ele toca. Quando a coisa acontece, é um toque que é dado, né? É como é isso, é aquilo que você só pode usar de algumas descrições e aí o Platão se usa de alguns termos que são quase a negação daquilo que ele está escrevendo, né? Daquilo que ele está apontando, porque no conjunto da descrição aponta para alguma coisa, mas os elementos que constituem esse conjunto não são inteligíveis puramente, são sensíveis reunidos para dar conta, uma imagem sensível para dar conta de uma dimensão que não é sensível, que é inteligível. Eu sou um pouco apaixonada pelo Exífanes, porque eu entendo ele na lógica da virada, não apenas dessa compreensão para o plano da ideia, mas da compreensão de que ele está também no plano do sensível. Porque tem um lugar aí que não se pega também. Tem um lugar que não se toca. Tem um outro lugar do Exífanes, que esse eu nunca trabalhei, que eu percebi outro dia só, que é a virada lá no banquete, da explicação da Diotima, quando chega o Aristófanes. Aristófanes não, o Alcibíades. A hora que chega o Alcibíades, Exífanes que tem ali. Exífanes também. Exífanes, Alcibíades está chegando. E ele senta ao lado, ele fica entre, né, esse lugar do entre do Alcibíades, né? E ele chegar no Exífanes, mas ele chega no Exífanes porque a gente está num nível de elevação que é a hora da descoberta da ideia do belo, para o puro escracho. Aí Exífanes. Tem que ter o Exífanes, tem que sair da elevação para o escracho. São as viradas, é porque essa é a única que tem esse nível, que eu já vi assim, na obra do Platão, que eu percebi, mas tem essas outras todas para ideia, tanto que no Fédon, quando eu falo do Exífanes, eu costumo botar o Fédon, só que no Fédon não está escrito Exífanes. No Fédon está dizendo assim, aí o Anaxágoras, eu deixei para lá o Anaxágoras, porque o Anaxágoras não tratava do sensível e não sei o quê, das coisas materiais, e dizendo explicação de coisas materiais para dizer a explicação que eu estou procurando não é essa e tal. Aí, de repente, ele diz pelo belo, as coisas belas são belas. Ele diz, encontrei a causa. Essa virada, eu acho que o Platão esqueceu de escrever Exífanes, porque tem Exífanes nela. Tem Exífanes ali. Tem o Exífanes. Eu sempre boto essa passagem dizendo que está o Exífanes ali, mas está inexpresso. É uma boa, né? Eu pensaria tem mais Exífanes no Fédon, porque no instante em que, se ele está dizendo o que é morrer é quando a alma, e ele vai falar com outras palavras, né? Separa do corpo. Esse momento pode ser lido como um Exífanes também. Também. Não é? Não, mas a hora da morte é total Exífanes. Você não vê a pessoa morrer. De repente, ela morreu. No sul. De repente foi, morreu. Acabou. Como dormir também. Dormir é um Exífanes. Dormir é um Exífanes morfético, né? Isso é ótimo, né? Assim, porque você tem um Exífanes, né? Você não vê a hora. E o acordar, não sei, mas o dormir é isso, né? Você vê, são momentos de transição em que você não... Mas numa rapidez que o pensamento não pode nem dizer mais nada, apenas de repente. Né? Apenas foi. Quer dizer, você não consegue dar conta com a linguagem deste momento de transição. Por isso que eu acho que a noção de participação, que eu acho que o Platão não dá conta dela, mas ela é muito indiciadora deste lugar também. Pensar essa noção de metexis, metalambane, que aparece direto, principalmente no Parmênides, né, para pensar esse lugar quase que uma transposição de coisas, né, de uma
desses momentos de virada que a linguagem não dá conta. E aí você precisa criar imagens, né? Para poder dar conta do que não se dá conta. Quer dizer, é o limite da nossa própria humanidade, né? Da nossa condição humana, eu acho. Mas eu acho que tem uma outra coisa que não dá conta, que é a coisa da postulação. A postulação desse lugar, desse acontecimento do puro pensamento. É uma postulação. Ela tem uma realidade, né? Tanto que o Platão, então, vai dizer que ela é o real, né? Como o Parmênides diria que o ser uno, que é e o não ser não é, toda aquela formulação que fecha o ser no único que existe, no único que é, né? Ele diria que isso é o real, mais real. Só que é um real postulado, é um real criado discursivamente. A gente não esbarra nele, não esbarra, né? É uma postulação. Então tem essa questão da postulação também, né? Legal. Você vai falar alguma coisa, Gislene? Desculpe. Interrompi. Não estou ouvindo vocês, mas a imagem que ficou, enquanto a Isabela falava, é uma imagem que sempre me intriga na República, sobre aquela questão daquela estratificação das duas classes, dos guardiães e depois também dos filósofos, né? E aí tem certos filósofos que ainda são destacados para cuidar das coisas públicas, como, eu não sei exatamente, eu não lembro, eu acho que são legisladores, eu não sei, organizam trabalhos, coisas assim. E no final, lá no topo do topo do topo, né, o separado, né, como a Isabela falou, tem os caras que se dedicam totalmente à contemplação. Tem alguma coisa assim que o Platão fala, ficam totalmente contemplativos, né? Aí a primeira vez que eu vi essa imagem, até hoje me intriga, porque como um sujeito que está no topo da escala de comando de uma cidade, né, pode se dar o luxo de ficar totalmente desconectado da realidade, né, contemplando o tempo todo. Da realidade, da realidade da cidade, né? Eu não estou criticando, não, estou tentando entender mesmo, né? Se vocês duas puderem. O que eu me lembro é que o sujeito da caverna, né, que é o filósofo esse, né, o sujeito que subiu e viu o sol, ele gostaria de ficar lá contemplativo, mas ele não pode. Ele tem que descer e cuidar da cidade e suportar que as coisas que ele diz sejam coisas tomadas como ridículas, porque não tem ressonância com o mundo corrente e tal, né? Mas ele é que subiu, ele gostaria de ficar contemplativo, mas ele não pode, ele tem que descer. Eu me lembro disso, eu não me lembro desses outros homens contemplativos. Mais alguma pergunta? Olha só, ele parece procurar uma aristocracia intelecto-moral, mas em termos práticos parece muito difícil. Não, eu acho que em termos práticos é impossível. Eu acho impossível. Mas é o que ele faz da vida dele, é o que interessa para ele. Eu entendo assim o Platão. Se não pode ser a radicalidade que eu estou propondo, também não quero. Ah, não, se bem que tem a tentativa dele lá de Siracusa, né? Então ele vai para Siracusa e tal, mas ele viu que não deu certo. Se tem a radicalidade, se não tem a radicalidade que eu pretendo, não funciona. E essa visão política do Platão eu acho terrível. Terrível. Porque, assim, ela tá baseada no saber. Então, tem uma coisa que eu leio em Platão que eu acho que está certíssimo, certíssimo. Quando ele está sempre falando, sempre, insistentemente falando que
não é possível se pensar num dirigente baseado no sangue, na tradição de família, né? Família, descendência, essa coisa como sempre foi a Grécia inteira, como a Grécia foi. Ou por dinheiro, que é a Grécia atual. A Grécia dele é a Grécia que funciona toda em função do dinheiro. Tudo é em função do dinheiro, né? Então, lembra que eu falei que a gente podia conversar sobre o Sócrates? O Sócrates, ele é o personagem para ir. Platão é um escritor, Platão é um autor. Platão é um autor. Ele faz tragicomédia filosófica. Né? Ele faz tragicomédia filosófica. Então, o personagem Sócrates deve ter sido um homem muito justo, muito interessante. Pode ter sido mestre de Platão. Mas Sócrates é mais um personagem perfeito para Platão. Porque é um homem de exceção. Ele é filho de uma parteira e de um marceneiro ou escultor, eu não sei. É escultor. É. Então, um escultor e uma parteira, ou seja, ele não teve a educação que Platão teve. Né? Não teve. A instrução que Platão teve. Né? Então, ele não teve isso, e, no entanto, é um homem muito justo, muito sincero, muito tudo isso, que no mundo histórico viveu. Né? A gente tem outras referências de Sócrates no mundo grego, que ele era uma pessoa muito justa. Né? Então, ele é um homem de exceção radical. Mas vocês já viram o Sócrates conversar com um escultor? Com uma parteira? Com um fazedor de freio de cavalo? Não. Só com a aristocracia. Só com a aristocracia. Então, você tem... O Sócrates é um personagem perfeito para ocupar o lugar do que fala do filósofo, nas condições em que o filósofo precisa ser, inclusive esse homem de exceção também. Mas eu quero dizer, ele não é ninguém que sabe alguma coisa, ou que não sabe, se a gente quiser, né? Por sangue, ou por dinheiro, ou por riqueza. Né? Então, é um saber conquistado. Então, ele é uma personagem cai assim como uma luva, como sendo esse homem ideal do conhecimento. Mas a gente não se iluda, que o Sócrates não é aquele personagem que o Platão cria. Ele é alguma coisa daquela personagem, mas ele caiu como uma luva para poder ser a personagem perfeita para essa filosofia que o Platão está construindo, está dizendo, está falando, está criando. Mas eu cortei aí, falei disso. Mas, praticamente, eu acho impossível a realização dessa cidade ideal do Platão. Agora, ela é uma cidade construída, como ele mesmo fala. Isso daqui não é para poder efetivar ela em algum lugar, como acontece na República, ele dizer mais de uma vez. Não é para acontecer essa cidade acontecer em algum lugar. Até porque eu acho que ele tem plena noção de que não vai acontecer em lugar nenhum aquela cidade. Do jeito que ele quer, com a radicalidade que ele quer, não funciona. Os homens não são desse jeito. Bom, muito legal. Legal ter uma aula com a nossa professora. Assim, depois de certo tempo, né? Foi um prazer. Eu nem agradeci no início, você também não me apresentou, eu também não... a gente esqueceu, né, essas coisas iniciais.
A gente já emendou logo na conversa, já foi para... Gosto muito, Aldo. Gosto muito de você, gosto muito de estar aqui. Muito bom mesmo.